Oi! Sim! Sou eu! O Fabiano! De novo com vocês para mais uma aula de história. Sejam todos muito bem-vindos a essa belíssima quarta-feira. Desejo que todos tenham um excelente dia. Desejo que todos estejam muitíssimo bem e lidando da melhor maneira possível com esse cenário posto diante de nós. Que consigamos nortear e direcionar o nosso barco da melhor forma possível. Vamos para mais um módulo de história, o 24, que dará sequência ao assunto Segundo Reinado. Teremos algumas aulas ainda para que o Segundo Reinado seja de todo avaliado historicamente, conhecido, estudado historicamente. Falamos na aula anterior, na aula de ontem, sobre a política interna do Segundo Reinado. Lembra? Liberais, conservadores. O que eles tinham em comum? O fato de serem membros da elite rural brasileira, o fato de pertencerem ao mesmo grupo social e defenderem o mesmo modelo econômico, né? Foi isso? Foi. Na aula de hoje nós falaremos do principal produto econômico do Segundo Reinado. Qual? Qual é? Diz aí. Sabe qual é? Sim, café. Esse é o assunto da aula de hoje. Eu começo a compartilhar com vocês nesse momento. Peguem os seus cadernos, façam as devidas anotações, por gentileza, e sigamos adiante para mais uma aula, né? Tá bom. Os dados da aula estão aí, módulo 24, segundo ano do ensino médio, e bora. Tá aqui. Segundo Reinado, economia, 1840, 1889, de novo, para que nós possamos lembrar cronologicamente do período, contextualizando-o. E o assunto de agora será economia. O anterior foi política interna, lembra-se, e agora será economia. Tá bom. Café, principal produto das exportações brasileiras na segunda metade do século XIX. O café chegou no Brasil no século XVIII, porém, chegou como planta ornamental. O primeiro registro de uma muda de café plantada é do Pará, sem nenhum interesse de produção comercial. O café chegou como planta ornamental, planta de jardim, chegou para enfeitar espaços de jardinagem. E no século seguinte, no XIX, aí sim, por conta de inúmeros fatores que fogem à realidade nacional, inclusive, fatores externos, o café se desenvolveria e se tornaria o principal produto das exportações brasileiras. Então, a primeira coisa que eu anotei foi que a economia no Segundo Reinado ela está atrelada a duas coisas: a expansão da cafeicultura e a crise do escravismo. Aí você diz, Fabiano, a questão do escravismo não é social? Sim, mas com um forte impacto econômico, certo? E nós veremos isso. Eu mostrarei para vocês o porquê. Bom, então volto a repetir que o café tornou-se o principal produto das exportações brasileiras na segunda metade do século XIX, graças à expansão do mercado consumidor europeu. Que fique bem claro uma coisa: o café cultivado no Brasil ele não tinha mercado interno. O café não era a bebida apreciada pelos brasileiros como é nos dias atuais. O café se tornaria uma bebida cotidiana no Brasil, uma bebida popular, inclusive, no século XX. No século XIX, o café era exportado.
O mercado era o externo, tudo bem. E esse mercado externo, ele era europeu e estadunidense. Os principais consumidores na Europa eram a França, a Alemanha e a Itália, entre outros. Sim, mas esses três ganham relevância, tá bom? Então, a França, a Itália e a Alemanha. Não necessariamente nessa ordem, mas os três representavam ali mercados de consumo do café brasileiro. Certamente você deve ter se perguntado, ué, por que o Fabiano não falou a Inglaterra? Pois é, porque a Inglaterra não era consumidora de café brasileiro. Não que ela não consumisse nada, mas ela consumia muito pouco, porque o principal produto utilizado nas, digamos, situações em que o café se enquadrava em outras nações era o chá. O inglês ele não tem o hábito de tomar o café. Ele tinha e tem o hábito de tomar chá. Então o chá é a bebida inglesa desde aquela época. O café tornar-se-ia, olha que bonito isso, tornar-se-ia uma bebida apreciada na França, na Alemanha, na Itália. Não sei se vocês sabem, mas os italianos são as grandes referências quando o assunto é café expresso. Inclusive, as melhores máquinas de café expresso eram, né, não sei se ainda são, mas durante muito tempo foram as italianas. O café correto, café curto italiano, enfim. Então, Itália, França e Alemanha, vocês viram que eu inverti propositadamente ali os países para que você não pense que um é primeiro, segundo e terceiro no consumo. Não é nada disso. Pense na Europa como um todo. A Europa era um local de consumo do café brasileiro exportado, com exceção da Inglaterra, que tinha um mercado muito tímido, pois a bebida da Inglaterra era e é o chá, tá bom? Porém, nenhum desses países consumiria, ao longo da história, tanto café quanto os Estados Unidos da América. Podemos dizer que os Estados Unidos são, de alguma forma, corresponsáveis pela estabilização econômica do Brasil. Como assim, Fabiano? Pois é. Se nós estamos dizendo que foi o café que estabilizou a economia, se nós estamos dizendo que o café era produzido para ser exportado, e se levarmos em conta que mais da metade da produção de café exportado ia para os Estados Unidos contribuíram, claro, de forma indireta, para a estabilização da economia no Brasil. Vejam vocês que a Inglaterra, que se aproximou da economia brasileira desde a chegada do Dom João, continuava, óbvio, influenciando a economia brasileira com seus empréstimos. Foram os capitais ingleses que implementaram a rede ferroviária que transportaria o café do interior até o Porto de Santos, mas a relação da Inglaterra com o Brasil é uma relação de investimento, é uma relação de ganho, é uma relação de empréstimo. A dos Estados Unidos é uma relação de consumo. Os Estados Unidos importavam o café brasileiro. Tanto é que isso se deu por várias décadas, e quando os Estados Unidos enfrentaram uma crise terrível no final dos anos 20, começo dos anos 30, eles interrompem as importações. E aí a economia brasileira literalmente vai à ruína, porque o principal produto era o café, o principal consumidor era os Estados Unidos, eles pararam de comprar, o Brasil quebrou. Tá bom, isso é assunto para depois, eu sei. Mas eu queria sinalizar isso. Eu queria fazer esse apontamento, e fiz, dizendo que os Estados Unidos contribuíram, sim, de alguma maneira, para essa estabilização da economia brasileira. Certo? Então, o principal mercado consumidor do café brasileiro era os Estados Unidos. Sabe por quê? Os Estados Unidos tiveram uma colonização inglesa, não só, óbvio, mas não se esqueçam, os Estados Unidos eram colônia da Inglaterra. Além de ingleses, franceses, alemães, irlandeses, escoceses, holandeses, enfim,
eles tinham em comum? Eram protestantes, eram cristãos não católicos. Esses caras colonizaram os Estados Unidos. E desde a Declaração de Independência, os Estados Unidos, eles tentarão e conseguirão uma ruptura com a Inglaterra. Declaram a independência, falamos disso faz pouco tempo, hein? Declaram a independência em 1776, no dia 4 de julho. A Inglaterra reconhecerá a independência em 1783, lembra? Depois de uma guerra. Guerra essa que teve os seus conflitos estendidos de 1776 a 1781, na Batalha de Yorktown. 2 anos depois, a Inglaterra reconheceu a independência. É claro que os Estados Unidos buscaram romper laços. Por isso que eles vão deixar de tomar chá e vão começar a tomar café. Lembra da festa do chá de Boston, de 1773? Olha como o chá é simbólico na relação Estados Unidos e Inglaterra. Os colonos jogaram o carregamento de chá no mar, botaram fogo na embarcação, afrontando a metrópole. Lembra disso? É o estopim do movimento de independência declarada 3 anos depois. A Inglaterra reagiu entre uma coisa e outra, você lembra disso, com as leis intoleráveis, enfim. Então, essa relação do chá envolvendo os Estados Unidos e a Inglaterra é algo, né, registrado historicamente. E aqui, mais uma vez, isso não é um registro histórico, é uma observação histórica. Os Estados Unidos abandonarão o chá como bebida cotidiana e adotarão o café. Tanto um quanto o outro é estimulante, até porque o chá que hoje conhecemos como chá verde é o chá de fato que se consumia naquela época. Um chá originalmente produzido ou na China, ou na Índia, ou em regiões do Sudeste Asiático, principalmente na China. A origem do chá é chinesa, a palavra chá é uma palavra derivada do chinês, enfim. Mas o que nos interessa é que os Estados Unidos se tornam os maiores consumidores do café brasileiro. Pois bem, o que o Brasil produzisse de café certamente teria mercado consumidor garantido, pois a Revolução Industrial exigia uma bebida que fosse estimulante, para que os trabalhadores suportassem as extensas jornadas de trabalho. E, além disso, o café é tido como a bebida do racionalismo. Então, o café era tido como algo que estimulava as ideias. Por isso que os cafés franceses, os cafés parisienses, se tornariam locais de produção intelectual. Filósofos, poetas, intelectuais, de modo geral, reuniam-se ou frequentavam cafeterias para ali expor ou até mesmo clarear as suas ideias com essa bebida. Bebida, como vocês sabem, devemos aos árabes, às cabras dos árabes que encontraram esse fruto da família das rubiáceas e transformaram o seu grão, a sua semente, depois de torrado em bebida. Tá, beleza. Já falei demais sobre o café, já dei moral para o café, vamos que interessa. O café começou a ser cultivado com finalidades comerciais no Rio de Janeiro. Então, o primeiro local, de fato, de cultivo visando a exportação foi a Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Tudo bem? Tá bom. Só que do Rio de Janeiro, o café, ou as lavouras de café, obviamente, se expandiriam na direção do Vale do Paraíba. A partir da Baixada Fluminense, o café, simbolicamente, tá bom? Não fique imaginando os pezinhos de café andando, que não foi bem isso que aconteceu, tá? Eu sei que você sabe, mas enfim. Então, a partir da Baixada Fluminense, o café literalmente avançou pela Serra das Araras, Serra do Mar, no Rio de Janeiro, alcançando o Vale do Paraíba. E no Vale do Paraíba ele se alastra como principal cultivo, chegando ao estado de São Paulo. A partir do Vale do Paraíba, o café chega na região de Taubaté, São José dos Campos, e ali ele tomaria um outro rumo. Ele iria para a região do interior do estado de São Paulo, denominada de Oeste Paulista.
Sim, a região em que nós estamos aqui, seja Araras, seja Limeira, Rio Claro, Piracicaba, essa região estendendo-se até Ribeirão Preto, ou até mesmo o Novo Oeste Paulista, até São José do Rio Preto, toda essa região era uma região de cafeicultura. Mas rapidamente observou-se uma diferença. No Rio de Janeiro e no Vale do Paraíba, havia uma prática de lavoura tradicional. Eu coloquei aqui para vocês, ó. Vale do Paraíba, modelo agrícola tradicional. Sabe o que significa isso? Cultivavam o café da mesma maneira que haviam cultivado a cana-de-açúcar. Ou seja, em grandes propriedades, monocultoras, tudo bem que isso não vai mudar no Oeste Paulista, mas acima de tudo, escravocratas. E, além disso, com técnicas de cultivo rudimentares. Isso é importante salientar. No Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba, utilizava-se como ferramenta, basicamente, enxada e foice e só. Tudo bem? Enxada e foice. A enxada para preparar o terreno e a foice principalmente para manter esse terreno limpo. O escravo era quem plantava, o escravo era quem colhia, o escravo era quem tirava a palha, o escravo era quem peneirava, quem esparramava no terreiro, enfim. A mão de obra escrava africana predominou no Rio de Janeiro e no Vale do Paraíba. Então, eu posso dizer, tanto no Rio de Janeiro quanto no Vale do Paraíba, continua existindo a ideia de casa grande sem senzala, como era na época da economia açucareira, ou ainda, naquele momento, na região de economia açucareira. Já no Oeste Paulista, a concepção se modifica. Eu tenho um modelo agrícola empresarial. E aqui eu queria dizer para vocês o seguinte: quando falam dos barões do café, estamos nos referindo mais diretamente a esses intitulados proprietários rurais do Rio de Janeiro, do Vale do Paraíba. Pois no Oeste Paulista surgiria o que convencionou-se chamar, a partir de 1870, principalmente, de burguesia cafeeira, principalmente no século XX, tá bom? Então veja a diferença. Barões do café, aquela ideia ainda do título de nobreza vinculado ao poder do senhor sobre o escravo. Burguesia cafeeira, o empresário, o proprietário de uma fazenda que produz café. Então, há sim se contrapor os modelos. E vejam vocês, o que sustentava a economia no Vale do Paraíba era o tráfico. Então, no Vale do Paraíba e no Rio de Janeiro, óbvio que o ponto central é o Rio de Janeiro, pois o mercado do Valongo, maior escravo, maior mercado de escravos a céu aberto do planeta, o mercado do Valongo no Rio de Janeiro, era quem sustentava essa necessidade de mão de obra. Mas eu gostaria de dizer para vocês que a partir de 1850, um pouquinho depois aqui, ó, do período que nós estamos falando, a partir de 1850, o tráfico de escravos foi proibido. E aí? Pois é. E aí que eles não teriam mais esse tráfico alimentando o seu modelo econômico. Já no Oeste Paulista, eles fizeram uma mudança. O trabalho livre e assalariado seria a mão de obra utilizada. Só que, vejam vocês, esse trabalho livre e assalariado não seria do ex-escravo. Esse trabalho livre e assalariado seria do imigrante europeu. E aqui nós temos, então, uma informação de extrema importância histórica e que desnuda o racismo do século XIX. Um assunto em pauta, um assunto atualíssimo, nunca deixou de ser, que fique bem claro, mas nesses dias ele veio à tona e se tornou explícito. A partir do evento nos Estados Unidos, do George Floyd, todo mundo tomou conhecimento do episódio, a não ser que não tenha ligado à televisão ou acessado um meio de informação, pois o mundo todo repercutiu a, a brutalidade da ação contra aquele homem negro e a questão do racismo
voltou a ser explicitamente discutido ou comentado. Lembrando que o racismo no Brasil sempre foi implícito, fazendo com que, muitas vezes, os brasileiros acreditassem na ideia de uma democracia racial, o que é uma grande mentira, ou uma inverdade. O racismo existe, ele fica oculto em momentos delicados, ele aflora e ele explicita. Então, eu faço questão de chamar a atenção de vocês para esse detalhe aqui, olha. A crise do escravismo, ela desnuda o racismo. Embora naquele momento da história esse conceito de racismo fosse pouco discutido. Então, a crise do escravismo e a imigração europeia, elas caminham juntas, pois a partir do momento que esses senhores de escravos perceberam que o tráfico seria interrompido, eles começaram a incentivar a vinda de europeus. Então, vejam vocês, eles não pensaram, bom, já que o tráfico será interrompido, pensemos num projeto de inclusão para os ex-escravos. Não, isso sequer foi imaginado naquele momento. Certamente havia abolicionistas no Brasil, opositores do escravismo, certamente, em todo momento da história existiu aqueles que eram contra o modelo instituído, e principalmente quando esse modelo é um modelo de exploração física de outros indivíduos. Mas o modelo que predominava era o do senhor escravista. Por isso que o Brasil prorrogou o quanto pôde a proibição do tráfico e mais ainda a abolição da escravidão, como você bem sabe. O tráfico foi proibido em 1850, a escravidão só acabou em 1888. Bom, então vejam vocês, a crise do escravismo ela se apresenta em meados do século XIX, no mesmo momento que a cafeicultura está se desenvolvendo. Então, a cafeicultura precisando de mão de obra e o escravismo sendo combatido pela Inglaterra naquele mesmo momento. Então, é importante nós percebermos isso. A crise do escravismo, ela não é só resultado de uma oposição a essa prática no Brasil. Não. Ela é resultado também das pressões e ações da Inglaterra. Eu diria, inclusive, que é principalmente em razão disso. Pressões e ações inglesas de combate ao tráfico de escravos. A Inglaterra foi quem mais lucrou com o tráfico de escravos, mas seria, tempos depois, quem mais combateria a escravidão. Não, não foi por razões humanitárias. A Inglaterra passou a combater a escravidão depois da Revolução Industrial, obviamente, pois ela necessitava de mercado consumidor. E o trabalho assalariado asseguraria esse mercado consumidor para os produtos ingleses. Então, a Inglaterra ela pressionará o Brasil para que o Brasil adote uma política de combate ao tráfico. Vejam vocês como o Brasil foi retardando isso. A primeira vez que a Inglaterra insinuou que o Brasil deveria adotar uma política de combate ao tráfico de escravos foi em 1810, quando foi assinado o Tratado de Comércio e Navegação, Aliança e Amizade, a época do Dom João VI. Aí os ingleses, de novo, exigiram um compromisso do Brasil em 1826, quando reconheceram a independência. Aí, de novo, em 1831, exigiram um documento oficial e, no caso, o Brasil se comprometia com o combate ao tráfico. Em nenhuma dessas situações o Brasil não fez nada. E, de novo, não fará, mas a Inglaterra fará. A Inglaterra publicará uma lei. E essa lei, embora inglesa, de alguma maneira afetaria o Brasil. Embora os dados sejam explícitos e demonstrem que, mesmo com a lei, o número de escravos traficados aumentou. O número de escravos que entraram no Brasil a partir da lei quase triplicou. E aí você diz, por causa da lei? Não, apesar dela. Apesar da Inglaterra ter publicado uma proibição do tráfico, o número de escravos traficados aumentou para o Brasil. Por quê? Porque a cafeicultura precisava de mão de obra. Lembra que eu disse para vocês? Então, vejam vocês, em 1845, a Inglaterra publicou a Bill Aberdeen,
uma proibição do tráfico de escravos africanos, claro, e o patrulhamento do Oceano Atlântico. Então, a Inglaterra, ela disse, está proibido o tráfico de escravos africanos e navios ingleses patrulharão as águas do Atlântico, litoral africano, especialmente, e se interceptasse navios negreiros, os ingleses eles apresariam a embarcação, julgariam a tripulação e devolveriam esses indivíduos ao seu continente de origem, a África, os escravos, óbvio. É terrível o que se deu a partir da publicação dessa lei. Primeiro que os traficantes de escravos não interromperam o seu trabalho, pelo contrário, continuavam enchendo os porões dos navios de vidas humanas, de indivíduos, e se um navio inglês se aproximasse, eles literalmente os acorrentavam com pedras e os jogavam no mar. Existem relatos, inclusive, que os cardumes de tubarões aumentaram naquela região devido ao grande número de africanos que eram lançados no mar em razão da aproximação de um navio inglês. Vejam vocês que a violência era descabida em todos os sentidos. A Inglaterra publica a lei em 1845, há mais ou menos um número em torno de 18 mil escravos entrando no Brasil nessa data. Em 46, o número ultrapassa os 20 mil. Esse número, em 1847, vai chegar a 60 mil. Depois ele cai um pouco para 50 em 68, mantém-se na casa dos 50 mil em 49, e em 1850 o número cai drasticamente para 20 mil. Claro que 20 mil é bastante, mas comparando com o ano imediatamente anterior, 1849, caiu para mais da metade. Por quê? Porque a Lei Eusébio de Queiroz foi publicada em setembro de 1850. No ano seguinte, há registros de 2.000. No outro, 600. E a Lei Eusébio de Queiroz, além de proibir o tráfico de escravos da África para o Brasil, determinava que o descumprimento da lei, ou seja, se esses africanos desembarcassem no Brasil, eles seriam automaticamente alforriados. Isso significa que eles seriam considerados homens livres. A partir daí, não há mais registros da entrada de escravos, mas, obviamente, burlava-se a lei, pois se olharmos ao nosso entorno nos dias atuais, inúmeras ações são proibidas, inclusive a comercialização de drogas, e ela acontece. Então, o tráfico, mesmo combatido, mesmo proibido, ele se mantém. Então, seria ingenuidade pensarmos que a partir de 1850 não entraram mais africanos no Brasil. Entraram clandestinamente. Porto de Galinhas, por exemplo, no Nordeste brasileiro, era uma área de entrada clandestina de escravos africanos no Brasil. Mas, sem dúvida nenhuma, o número caiu drasticamente. Drasticamente. E se vivia-se naquele período uma estrutura de trabalho escravocrata, a mão de obra deveria ser repensada por esses senhores da elite rural brasileira. E a solução encontrada por eles, e aí que eu digo que entra a questão do racismo, a solução encontrada por eles foi essa: a substituição da mão de obra escrava africana pelo trabalho livre e assalariado dos imigrantes europeus nas fazendas de café do oeste paulista. No Vale do Paraíba, eles insistiram ainda em manter a mão de obra escrava e tinha cada vez menos indivíduos. É claro que quando proibiram o tráfico de escravos de africanos para o Brasil, intensificou-se o comércio interno de escravos. O deslocamento de escravos africanos ou afro-brasileiros já do Nordeste para a região Centro-Oeste, da área da cafeicultura, ou melhor, da área da economia açucareira, em decadência, para a área da cafeicultura em ascensão. Então, isso aconteceu, mas especificamente no Vale do Paraíba. Por isso que, em 1888, quando foi decretada a abolição, o
O Vale do Paraíba foi a ruína. Monteiro Lobato foi quem bem percebeu o que aconteceu ali, inclusive ele é da região, tinha uma fazenda de café na região, era sim um indivíduo, digamos, racista, a literatura dele provou isso. Aliás, recentemente houve uma grande discussão em torno da figura dele, né, mas ele teve fazenda de café e ele escreveu um livro denominado Cidades Mortas, onde ele bem relata que a decadência se dá em razão de terem insistido em manter o escravismo até a proibição ser decretada pela Lei Áurea. Enfim, mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: no Oeste Paulista, a mão de obra livre ela começa a ser uma realidade já em 1847, quando aqui, muito perto de nós, na fazenda Ibicaba, que na ocasião pertencia à cidade de Limeira, hoje pertence a Corderópolis, por causa do desmembramento, o dono da fazenda, senador do Império, senador Nicolau de Campos Vergueiro, ele financiou com recursos próprios, recursos da sua empresa, a empresa Vergueiro e Companhia, a vinda de 70 famílias de germânicos para trabalharem na sua lavoura. Hoje fala-se suíços e alemães, mas germânicos de modo geral, porque a Alemanha não existe antes de 1871. Isso é mero detalhe, tá bom? Então ele fez questão de trazer germânicos, pois ele alardeava, ele explicitava o desejo de trazer europeus para branquear a sociedade brasileira. Fabiano, isso tem nome, racismo o nome. Só que na época isso não era discutido. É por isso que eu quero que vocês prestem atenção nessa palavrinha. A substituição da mão de obra escrava africana pelo trabalho livre do imigrante europeu. Houve uma substituição. O ex-escravo não foi transformado em trabalhador assalariado livre. O ex-escravo foi abandonado. Tudo bem? Então, o que existe aqui é uma substituição. E esses ex-escravos não foram inseridos no processo. Então, o processo de exclusão, o processo de marginalização, ele continua existindo. Isso tem um nome. Volto a dizer, racismo. Tudo bem? Então, atentem-se para esse detalhe. Quando o imigrante chegou, imigrantes que representam a ancestralidade de muitos de nós, quando eles chegaram, avós, bisavós, eles vieram para substituir o escravo. O escravo foi excluído, foi marginalizado. E mais uma vez eu digo, o nome disso é racismo, pois buscava-se uma alternativa à proibição do tráfico e buscava-se também, como eu escrevi aqui, isso era uma política do Império, discutia-se isso abertamente no Senado, infelizmente, mas era assim, propunha-se o branqueamento da população. Vale lembrar que antes dessa intensa imigração, a proporção era de 2 para 1. De cada 3 brasileiros, 2 eram africanos ou afrodescendentes. É claro que com a onda da imigração houve sim um aumento de uma população de brancos. A República ela permitiria a nacionalização desses europeus, mas a história ela é de certa forma importantíssima para compreendermos, pois vivemos hoje no presente numa sociedade que novamente tem a sua população marcada ou representada pela afrodescendência. Mas isso é uma discussão que deve ser feita com bastante cuidado, bastante atenção, mas sem omissão. Devemos sim saber as raízes dessa marginalização, dessa exclusão, fruto do racismo. Tudo bem? Muito bom. Consequências da cafeicultura. A estabilização da economia do império, como já foi dito,
A ascensão social e econômica dos cafeicultores, óbvio, se o café era o principal produto, quem cultivava esse produto e exportava ficava rico e se destacava socialmente, e destacando-se socialmente, inevitavelmente passou a participar da vida política nacional, só que nós veremos em breve, não hoje, em breve, tá? Que os cafeicultores se tornariam os grandes defensores do modelo republicano e eles quem apoiariam os militares na ocasião da deposição do imperador. Mas, como eu disse, veremos isso com mais cuidado para o final da apostila. Agora, temos um detalhe aqui, que eu julgo ser importantíssimo. Os investimentos dos capitais excedentes provenientes da cafeicultura, ou seja, estava exportando bastante café, tinha capital para investir, então ganha dinheiro. E também o tráfico foi proibido em 1850, então não se comprava mais. Esse tráfico não alimentava mais os investimentos. Então, houve uma transferência de investimentos, tanto do dinheiro da cafeicultura quanto do excedente do tráfico que foram interrompidos. E isso foi investido em setores diversos da economia, tais como transporte, ferrovias, estações ferroviárias, locomotivas, vagões, que vinham da Inglaterra principalmente. Comunicação, telégrafo, mais para o finalzinho do século, telefone. O telefone é do final do século XIX, tá bom? Posterior ao telégrafo, óbvio, mas também ali do século XIX. Também investiram em indústrias, também investiram na substituição de importação. Então, essas indústrias que se instalaram, elas se instalaram para produzir produtos similares aos que outrora eram importados. Por isso que o nome é indústria de substituição de importação de bens de consumo não duráveis, alimento, bebida, tecido, tudo bem? E serviços urbanos diversos. E eu quero que vocês compreendam o seguinte, eu acho que isso é importante. Embora o café seja uma atividade essencialmente rural, ele foi responsável por uma transformação urbana, pois os investimentos feitos nas cidades tinham como, digamos, origem a cafeicultura. Tudo bem? Então, os lucros da cafeicultura, os capitais excedentes da cafeicultura, eles foram investidos em ações, em serviços, em transformação urbana. Quando nós falamos das indústrias de substituição, de importação da segunda metade do século XIX, utiliza-se a palavra surto, um surto industrial. O que é um surto? É algo que acontece especificamente num dado local. E esse local era o Sudeste Cafeicultura. Então, os investimentos da cafeicultura foram feitos no mesmo local no qual a cafeicultura era praticada. Tudo bem? E é por isso que essa industrialização tem a sua marca no estado de São Paulo. Só que é um surto. E um surto, geralmente, ele tem um recorte cronológico. Nós temos um primeiro surto no final do século XIX, aí um segundo surto durante a Primeira Guerra Mundial e a industrialização, de fato, a partir dos anos 1940. Mas tudo isso é assunto para que vejamos com calma no correr dos dias, no correr da aula. Tá bom? Falei bastante nessa aula. Café é um assunto que literalmente nos estimula a pensar e falar, trocadilhos à parte. Deixo para vocês a tela com as respostas desses exercícios. Lembrando que os demais, como sempre faço, deixo por conta de vocês. Qualquer dúvida, procurem o plantão para resolver. Tudo bem? Prazer mais uma vez estar com vocês. Que vocês tenham uma ótima quarta-feira e carpe diem, quam minimum credula postero. Beijo. Até mais. Nos vemos em breve. Valeu!